palavra pela vida do pastor Denisron Adejanu. Ó, o nome do homem, gente. Graças, paz. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor. Pai, nós queremos colocar a vida do pastor Adejanur em suas mãos. Pedir ao Senhor que derrame sobre ele a tua graça, a tua misericórdia. Usa o Senhor para falar aos nossos corações nessa noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já tem falado através da vida dele, que o Senhor durante essa semana o preparou para este momento. Pedimos ao teu Espírito Santo, ó Deus, que venha abrir os nossos corações para que possamos receber a palavra. Pedimos também ao mesmo Espírito Santo que venha capacitar e colocar cada palavra na boca deste homem, para que todo homem saia daqui edificado e glorificando ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês, podermos juntos cultuar a Deus e alegrarmos na presença daquele que nos fez, daquele que é Senhor na nossa vida, né? É maravilhoso estar juntos. Eu quero parabenizar esta igreja, parabenizar a liderança dos homens, né, por essa iniciativa tão maravilhosa, porque o Senhor Deus, com certeza, Ele tem um zelo especial por esse trabalho com homens, né? Eu creio assim. Eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração. Você pode ficar sentado. Nós vamos orar pelo pastor Vinícius, né? O pastor Vinícius está lá no hospital, não está se sentindo muito bem, e como pastor, eu posso dizer para vocês que a batalha não é fácil, né? Só lá na nossa região, do Triângulo e Alto Paranaíba, nesses dias, tivemos pastores na UTI, tivemos pastores afastados dos cargos pelo médico, porque na verdade gera um cansaço, um esgotamento, né, uma fadiga, e tem hora que o físico não responde a todas as necessidades, né, que a obra tem. Então eu gostaria que nós orássemos por ele, abençoássemos a vida dele agora, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti mais uma vez, apresentamos a Ti o Teu servo, pastor Vinícius, Senhor, e declaramos sobre ele a saúde plena, que o Espírito do Senhor opere na vida dele agora. Repreendemos aquela enfermidade, aquela dor, e declaramos em nome de Jesus, vencido e destruído aquele problema na saúde dele. Senhor, que o Senhor possa operar de maneira grandiosa e levantá-lo em plena saúde diante do Senhor. Eu te agradeço na certeza de que o Senhor já tem operado. E nessa noite te pedimos aqui que nos dê a unção necessária para a realização desta obra, para trazermos a palavra. O Senhor sabe de tudo, conhece tudo, e nós estamos nas tuas mãos. Sem ti nada podemos fazer. Eu creio no mover e no agir do Senhor agora. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bem, como eu disse, sou o pastor Denisron, estou em Lagoa Formosa. Então é de Lagoa para Lagoa, né? De Lagoa Formosa para Lagoa da Prata é logo ali. Então, graças a Deus por isso. E hoje o Senhor Deus nos deu essa oportunidade, essa responsabilidade de estar aqui junto com vocês, para nós compartilharmos da palavra do Senhor. Viria também uma pequena caravana, né, de Lagoa Formosa, mas às 5 da manhã, quando eu estava me preparando para pegar a estrada, faleceu um tio da minha esposa, né, a família toda da igreja, todo lá, alguns dos que viriam eram da família, netos e tal, filhos, e eles acabaram desistindo lá e não vieram por causa do velório desse senhor que faleceu lá. Então, eu creio que numa próxima oportunidade teremos também uma caravana de Lagoa Formosa. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor sem demora, e começando pelo tema. Esse tema eu achei
maravilhoso, esse congresso, segundo congresso de homens, Deus de homens, homens de Deus. Será que os irmãos já pensaram nisso? Deus de homens. Quando me passaram lá o cartaz, eu fiquei olhando aquilo. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, você já viu um saco de laranja? E eu fiquei pensando, o que tem a ver o saco com a laranja? Por que um saco de laranja? Espera lá, o saco é de plástico, é de algum outro material, menos de laranja. Mas porque ele traz laranja dentro de si, ele é conhecido saco de laranja. E eu pensei outra coisa, saco vazio não para em pé. Quem já ouviu essa frase? Saco vazio não para em pé. E eu fiquei pensando, poxa, então eu sou um homem de Deus, e homem de Deus vazio também não para em pé. Homem de Deus tem que estar cheio de Deus, senão fica só homem, não é? E eu fiquei pensando também, Deus de homens. Você já pensou no caminhão de tomate? O que tem a ver o caminhão de tomate com o tomate? O caminhão é de metal, é de ferro, é plástico, é algum outro material. Mas por que ele é conhecido como o caminhão de tomate? Comprei um caminhão de tomate, comprei um caminhão de telha, comprei um caminhão de não sei o quê. O que tem a ver? Mas aquele caminhão se identifica pelo que ele traz dentro dele. Aí eu fiquei pensando assim, Deus de homens. E eu fiquei pensando que Deus tem algo muito especial com o homem, com o ser humano, e pela palavra também Deus tem algo especial com o homem, sexo masculino, porque foi o primeiro a ser criado por Deus. A Bíblia diz que ele é o vaso mais forte, a mulher o vaso mais fraco. Então, irmãos, eu fiquei pensando assim, por que se identificar Deus de homens? Isso quer dizer que é Deus que traz em si homens, Deus que se fez homem, Deus que se uniu a homens, Deus que pegou homens e onde ele está, onde ele age, onde ele se move, ele traz homens. Igual o caminhão que não traz tomate, não é um caminhão de tomate. O caminhão que não traz cebola, não é um caminhão de cebola. O saco que não traz laranja, não é um saco de laranja. E homens de Deus, e Deus de homens, eu comecei a pensar nisso. E eu lembrei de um texto da palavra, que nos diz assim, se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, se você estiver em Deus, igual a laranja está no saco, recipiente, no caminhão que a transporta, na caixa que a transporta. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Talvez esse congresso seja realmente um congresso para recomeço na minha vida e na sua vida, para que nós começamos a entender, venhamos compreender que na verdade eu preciso me entregar para estar em Deus. Eu preciso me entregar para que Deus me leve, para que Deus me transporte, me conduza por onde Ele quiser. Que eu simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui, leva-me por onde o Senhor quer. Faz em minha vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, conforme o desejo do coração. Fiquei pensando também num Deus tão grande, tão poderoso, que de repente Ele se deixa identificar como Deus de homens. Espera lá, Deus poderia falar, eu não tenho nada a ver com esses homens, pecadores, sujos, impuros, mas Deus se deixa identificar como Deus de homens. Quando Deus foi se identificar a Moisés, lá no Monte Horebe, quando apareceu fogo na sarça, e Moisés disse assim, eu irei para lá, vou me virar, e vou ver esta grande visão,
Deus olha para Moisés e diz: Moisés, para, tira o sapato dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, até aquele momento, entendia que ele estava tendo uma visão e que quem falava com ele era um anjo. Mas quando o Senhor Deus diz: tira o sapato, o lugar que você está é terra santa, Deus se identifica para ele e disse assim: Moisés, eu sou o Deus de teus antepassados, teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Quando Moisés ouve isso, a Bíblia diz que Moisés encobre o rosto, porque Moisés sabia: o Deus de Abraão é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é um Deus tremendo, é o Senhor dos céus e da terra. Então Moisés entendeu que ele estava diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E isso fez com que Moisés cobrisse o rosto, porque ele sabia quem era o Deus de Abraão. E isso é glorioso. Você já pensou o dia que essa cidade souber, falar assim: olha, o Deus daquele irmão está aqui, e a cidade falar: então eu temo. Se o Deus dele está aqui, eu temo, porque o Deus dele é o Deus verdadeiro. Deus de homens. O mundo está precisando conhecer um Deus de homens. Deus que homens o trazem dentro de si, que se revela, que se manifesta em meio a homens. Sabe esta visão de Deus lá no céu e nós aqui? Irmãos, Deus é Deus de homens. Deus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Deus está aqui, irmãos, não por causa da casa, mas por causa dos homens que estão aqui hoje. Deus está aqui hoje não porque Ele interessa pela construção, que é grande, que é bonita, mas Ele interessa pela sua vida, pela minha vida, e o que Ele quer é estar em mim e que eu esteja nele. Que você esteja nele, que você tenha ele dentro de si e que você esteja nele ao mesmo tempo. Glória a Deus. Nós vemos, por exemplo, que ele é o Deus de Elias, né? Quando Eliseu chegou lá na beira do rio Jordão, tinha que atravessar, não tinha jeito, ele pega a capa de Elias que havia sobrado para ele, ele levanta essa capa para ferir as águas e grita: onde está o Deus de Elias? O Jordão se abre, ele passa. Eu percebo aí, irmãos, que ele parece que nem tinha um relacionamento ainda tão profundo com Deus, tão íntimo com Deus, porque senão ele iria dizer assim: meu Deus. Não é assim que nós dizemos? Meu Deus. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Ele não tinha um grande conhecimento, uma grande experiência com Deus, mas ele conhecia Deus através de Elias, e o mundo vai conhecer Deus através desses homens, porque estes homens revelarão Deus ao mundo. Nós às vezes dizemos assim: o mundo não conhece Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: esse empenho de vocês, essa luta de vocês, esse trabalho de vocês, nosso, de todo dia, é para que o mundo conheça Deus, porque ele só conhecerá Deus em nós. Deus não conhecerá, o mundo não conhecerá Deus por si mesmo, mas eles conhecerão Deus em você, Deus na sua vida. Eles conhecerão o seu Deus, o seu Senhor. Aí eles vão conhecer. Deus se revela através de homens, Deus se revela através de pessoas. Por isso Deus quer usar você, por isso Deus quer usar homens, por isso Deus quer uma multidão de homens. Por isso eu vou falar numa linguagem bem simples aqui: Deus quer estar lotado de homens. Deus quer homens para todo lado, para todo canto, em todo espaço, em todo lugar, dentro da igreja, fora dela. Deus quer homens que traga Deus consigo, homens que revele Deus ao mundo, homens que mostre Deus ao mundo, homens que quando alguém disser assim: olha, o Deus daqueles homens, o mundo trema, o mundo reconheça a grandeza de Deus. Mas bem, dentro desse tema, eu me pergunto: o que havia nesses homens que Deus não se envergonhava
de dizer que era Deus deles. Você já viu quando tem aquele rapaz, aquele sujeito que é nó cego? Aí você fala assim, fulano é da turma dele. Você fala, eu nem conheço, nem sei, nem passei perto, nem vi. Não, eu não. Agora, a Bíblia nos diz, em Hebreus no capítulo 11, versículo 16, se o irmão lá tiver como jogar os textos bíblicos aqui, pode colocar aí Hebreus 11, 16, porque a Bíblia diz que Deus não se constrangia, Deus não se envergonhava de ser chamado, por exemplo, o Deus de Abraão. Deus não se envergonhava disso, não é? Você já viu assim, quando acontece um escândalo numa igreja, aí acontece um escândalo numa igreja, aí alguém chega para você e fala assim, você é daquela igreja? Você fala, não, a minha é um pouquinho mais para lá, não é? A minha é depois da esquina, aquela outra é antes da esquina, a minha é mais para lá um pouquinho. Por quê? Porque você não quer ser identificado com aquele que escandalizou. Agora, esse texto da palavra de Deus diz para nós que Deus não se constrangia de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O que esses homens tinham? O que havia dentro deles? Eu vejo que esses homens, irmãos, eram homens que traziam Deus consigo. Era eles em Deus e Deus neles. Eles em Deus e Deus neles. Havia aí uma fusão, uma ligação muito profunda, muito íntima entre homem e Deus, ao ponto de um ser identificado através do outro. Quem via esses homens conhecia Deus. Quem conhecia Deus sabia quem esses homens. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui conhecem Deus? Naturalmente você conhece Abraão, Isaac e Jacó. Qual cristão que não sabe a história de Abraão, Isaac e Jacó? Porque quando fala de Deus, você fala do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Como você fala de Jesus sem falar de Deus Pai? Então nós precisamos nos nossos dias realmente desse tema em nossa vida, ao ponto de se alguém chegar e falar assim, oh Deus, aquele sujeito lá é do Senhor, ele fala, beleza, é da minha turma, sou Deus dele sim, e ele é o meu servo, ele é o meu filho. Agora deixa eu pensar aqui uma outra história. Você já viu o sujeito quando ele fala assim, eu sou de Deus, mas de repente ele começa a dar uns nós sem ponta, começa a dar nó em goteira, aí de repente alguém pega ele lá na rua e diz assim, você é o homem de Deus? Ele fala assim, eu conheço, eu vou lá na igreja batista, assim, né? Já viu o jeito que você pergunta, você é crente? Ele fala assim, mais ou menos, eu vou lá. Agora Deus e esses homens, irmãos, não havia restrições, não havia. Deus não tinha vergonha deles e eles não tinham vergonha de Deus. Eles não se constrangiam de falar que era de Deus e Deus não se constrangia de falar que era deles. Havia algo, uma fusão muito gloriosa aí, uma presença gloriosa desses homens diante de Deus e de Deus na vida deles. Era algo tremendo. E geralmente, a gente é conhecido por aquilo que a gente tem dentro. Igual o saco é conhecido como saco de laranja porque tem laranja. Se ele tiver batata, não é saco de laranja, é saco de batata. Espera lá, mas o saco não é o mesmo? Não é? Os seres humanos são todos iguais perante a lei, perante Deus, não são? Agora a diferença está no que ele tem dentro. No que ele tem dentro. Vamos fazer uma pergunta? Como você é conhecido? Você é conhecido por aquilo que está mais em destaque na sua vida, dentro de você. A Bíblia diz que do bom tesouro do coração, nós tiramos lá de dentro. E nós somos conhecidos por aquilo que temos lá dentro. Quando fala para homens, é bom porque a gente fala assim, de homem para homem, né? Como é que você é conhecido, varão? Eu sou
pegador da minha rua. Tem umas coisas assim vergonhosas. Tem cara que é conhecido como o que não paga. Um dia eu estava numa reunião, numa festa, na verdade, de casamento. Aí tinha um sujeito lá da nossa região, daqui, sabe aqueles que não pagam ninguém, mas ninguém mesmo. E ele brincou com um amigo dele assim, da minha família nós não pagamos, mas também não compramos, que ninguém vende. E lá a família é conhecida por não pagar. Você fala, fulano, família fulano, ih, misericórdia, Deus me livre. Irmãos, e como nós somos conhecidos? Como homens de Deus, nós somos conhecidos porque somos bravos, porque somos violentos, porque somos agressivos. Somos conhecidos como? Como você é conhecido, varão. Isso que você é conhecido é o que o povo, é que a sociedade, é que o mundo vê em você. E na verdade nós podemos dizer assim, ninguém tem nada a ver com isso. Sim, mas o desejo de Deus na sua vida é esse. É isso que Deus quer de nós. Será que Deus se moveu, enviou seu Filho, amou os homens de tal maneira, o mundo? Será que foi para isso que Deus fez assim? Ou será que Deus tem nos chamado para nós estarmos nele, e como homens nós entrarmos na presença dele, e deixarmos ser tomados por ele, durante todo o tempo da nossa vida, porque só assim, nós vamos atingir o objetivo, de tornar Deus conhecido no mundo, de tornar Deus conhecido nas pessoas, e de tornar as pessoas conhecidas de Deus. Só assim nós vamos alcançar o nosso objetivo. Então, assim, para não ficar muito fechado, quer brincar com seu irmão? Eu vou falar com o pastor ali, como é que você é conhecido, meu irmão? Responda para você mesmo, brinca com seu irmão, diga assim, como é que você é conhecido, meu filho? Qual é a sua fama? Será que a nossa fama é a mesma de Abraão, Isaac e Jacó? Será que a nossa fama é de homens de Deus? E eu vou te contar uma coisinha assim, só abrir um parêntese. O mundo olha isso. O mundo observa isso em nós, e mais do que o mundo, Deus observa isso em nós, meus irmãos, e Deus está nos chamando para levantar mesmo. Existem barreiras, existe dificuldade, existe problemas, mas Deus está nos chamando para isso como igreja dele. Talvez você fale assim, eu sirvo para quê? Qual é meu dom? Não sei qual é meu dom na igreja, no meio dos homens, não sei para que eu sirvo. Você, irmãos, é o homem de Deus, que é um Deus de homens. Você precisa estar nele e ele em você, e daí para frente ele vai conduzir, e quando as pessoas olhar para você, elas verão que há em você um Deus, que é Senhor dos céus e da terra. O mundo precisa disso, e nós precisamos estar assim. Então, se há em você alguma dificuldade, volte-se ao Senhor, e hoje mesmo comece a orar e dizer, Deus, eu quero recomeçar. Deus, eu quero entrar na tua presença, eu não quero mais viver como eu vivia, eu não quero mais ser como eu era. Às vezes nós pensamos que temos que ser doutores em alguma coisa, pensamos que temos que fazer um tremendo esforço para termos Deus em nossa vida. Abra o seu coração e começa a dizer, Senhor, entra na minha vida, eu não quero mais ser o que eu era. Eu quero, a partir desse congresso, eu quero levar esse tema comigo. Eu quero ter esse tema implícito na minha vida, porque eu quero ser homem de Deus, mas eu sirvo um Deus que é Deus de homem. Onde tiver homem, Deus quer manifestar. Onde tiver gente, Deus quer falar. Onde tiver gente, Deus quer mover. Onde tiver homem, Deus quer alcançar. Onde tiver homem, Deus quer tocar. Deus quer operar. Deus quer fazer algo. Porque Deus ama o homem. Portanto, Ele se fez homem para estar entre nós. E é por isso que Ele está aqui hoje. Como você é conhecido? Como você é conhecido? Como? Pense nisso, eu quero que você pense por um minutinho. Como você é conhecido? Ah, aquele irmão ali, eu não conheço o irmão, por isso eu posso falar, viu? Eu vou inventar aqui. Aquele irmão ali é o homem da caminhonete grande, porque ele tem uma caminhonetona grande, bonita, uma Dodge Ram, né? Aí eles falam, quem é? Falou, aquele da Dodge Ram.
aquele da caminhonete. E os homens gostam de ser conhecidos por aquele da mansão, aquele da caminhonete, aquele do avião, aquele da fazenda, aquele assim, aquele bravo, aquele forte, aquele bonito, aquele o que mais? Aquele conquistador, aquele poderoso, aquele que manda. Não é? Os homens gostam de ser conhecidos assim, e o mundo os conhece assim. Agora hoje nós estamos aqui, irmãos, na nossa simplicidade, para que o mundo nos conheça como homens de Deus. Homens de Deus, meus filhos. Não deixa o mundo te conhecer como o cara que dá nó em goteira, como o cara que enrola, como o cara que maltrata, como o cara que é isso ou que é aquilo. Faça com que o mundo te conheça como homem de Deus. Eu disse que o mundo olha isso. Há pouco tempo eu entrei numa unidade de saúde, e eu não sabia que estavam me olhando, e passei por todo aquele pessoal que estava lá esperando, fui lá dentro, fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu saí lá de dentro e fui embora, uma pessoa correu a uma irmã da igreja que estava lá, porque eu cumprimentei a irmã: ô irmã, a paz do Senhor, a paz. E ela disse assim: quem é esse homem que entrou aqui? A irmã disse: olha, é o pastor lá da igreja e tal. Ela disse: bem que eu vi que quando ele entrou aqui, o clima aqui dentro mudou. Eu não mereço nada, mas eu dei glória a Deus por isso. Eu disse: Deus, pelo menos isso. Porque na verdade, irmãos, eu não sou doutor em nada. Eu sei capinar, eu sei plantar roça, eu sei cuidar de gado, eu sei ir para a fazenda. Mas um dia eu conheci esse Deus maravilhoso que me ama e que quer estar comigo, e eu quero estar com Ele para sempre. E isso dá certo. É a amizade que mais dá certo, é a comunhão que mais dá certo. Os meus amigos de churrasco de vez em quando nós desentendemos. Os meus amigos de pescaria de vez em quando nós desentendemos. Os amigos da bola eu até já larguei de jogar. Mas eu e Deus, eu conheci o Senhor Deus com 13 anos de idade. Eu nunca me desentendi com Ele. Eu nunca me desentendi com Ele. Porque eu entendi que Ele é o meu Deus, e que Ele está em mim, e que eu estou nele. Que isso aconteça na nossa vida todos os dias, todos os momentos, homens. Às vezes nós ficamos esperando que Deus nos exalte, que Deus nos faça grande, que Deus nos faça poderoso, que Deus nos faça isso, que Deus nos faça aquilo, e Deus olha para nós e diz: eu quero estar em você, esteja em mim, e o resto será feito. Esteja em Deus, deixe-se ser conhecido como homem de Deus, e você vai ver o que acontece. Mas bem, o nosso texto bíblico, aí de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, 1 Timóteo 6, 11, ele nos fala algo muito importante, que nós vamos entrar por ele aí. Pode abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo 6, 11. O pastor já fez a leitura aqui no início do culto. Todos prontos? O irmão consegue jogar o texto bíblico aqui? Se for possível. Será que os irmãos conseguem ler todos juntos uma só voz? A tradução das Bíblias aí, será que vai? Deve estar alguma diferença, né? Enquanto ele coloca aqui, vamos ver se nós conseguimos ler todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Esse texto aí, ele está
no meio de um texto que fala sobre dinheiro, a grandeza do homem, e que continua lá depois falando sobre a grandeza do homem. Esse texto começa falando dos falsos mestres, depois diz aqueles que querem ser ricos caem em muitas tentações, em muitas dificuldades, e segue falando destas coisas, e lá no meio desse texto aparece esse versículo: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Porque nós, como seres humanos, temos muitos sonhos, e geralmente os nossos sonhos estão ligados diretamente a essas coisas que nos projetam na sociedade: a fama, a glória, o dinheiro, aquilo que mexe com o nosso orgulho, aquilo que fazem as pessoas nos elogiar e nos ver como superiores, né? A beleza, a aparência, e todas as coisas, o diploma, né? Os títulos conquistados, a autoridade galgada, a posição que você galga. Então geralmente as pessoas focam nisso, porque isso massageia o nosso ego. Esse é o alvo das pessoas. Mas agora, estes homens de Deus aqui, eu falei aquela hora assim: o que será que eles tinham que Deus não se vergonhava deles? Lá naquele texto de Hebreus que eu citei, capítulo 11, versículo 16, diz que eles tinham uma visão voltada para a pátria eterna. A visão deles estava nos céus. Então, irmãos, esses homens tinham uma visão diferente de nós. Muitas vezes nós queremos conquistar o mundo. Homens querem conquistar o mundo. Homens querem se garantir no mundo. Mas esses homens, eles abriram mão de tudo e tinham seus olhos voltados para a pátria celestial. E Deus também tem o seu olhar voltado para a pátria celestial. Essa fusão, Deus e homem, homem e Deus, homem de Deus e Deus de homem, Deus de homem e homem de Deus, ela só ocorre quando nós nos deixamos unir a Deus através do propósito. Quando o meu propósito agora se une ao propósito de Deus. Antes de eu me converter, eu tinha um propósito na vida. Eu tinha o desejo de ser mau, eu tinha o desejo de matar, eu era oprimido. À noite o diabo vinha na minha cama e me enforcava. Eu era uma criança, mas isso acontecia comigo. Eu via ele. A minha família era toda perturbada, toda oprimida. Era uma confusão tremenda. Eu morava num lugar que chamava Comunidade de Contendas. Aí você tem noção do que era o trem, tá? E eu tinha meus sonhos, meus alvos. Eu tinha vontade de ser militar, eu tinha sonho de ir para a guerra, porque eu tinha vontade de matar alguém. Mas quando eu conheci Jesus com 13 anos, muitas vezes as pessoas falam assim: criança não entende nada. Eu ouvi o evangelho pela primeira vez, e naquele dia, as palavras ministradas naquele culto entraram dentro de mim, porque naquelas palavras eu encontrei algo que eu não tinha, e que eu não via, e que eu almejava, mas não conhecia, e nem sabia que existia. Então, quando o meu propósito chega junto com o propósito de Deus, e eu olho para Deus, e eu vejo que em Deus há algo que eu não tinha, eu disse: eu quero Deus. A primeira coisa que eu fiz, após aceitar Jesus, quando terminou o culto, ali no final, fizeram um apelo, disse: quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu disse: eu quero. A hora que eles terminaram a oração, eu virei e pedi uma Bíblia. Eu disse: eu quero uma Bíblia, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. E a partir daquele dia, eu também comecei a ter uma visão para o céu, a pátria celestial. Meu filho, você é feio, mas não importa, minha visão não é ser bonito. Meu filho, você é pobre, não importa, minha visão não é ser rico. Meu filho, você é isso, não importa, minha visão não é isso. A minha visão é a de Deus. Eu estou olhando para o céu. Eu quero que o mundo conheça Deus. Eu quero que Deus esteja em mim, em primeiro lugar.
Eu quero ser dele, eu quero estar com ele e eu quero viver o propósito dele. Daí para frente é igual a Abraão. Deus fala: sai da sua terra, dos seus parentes, larga tudo e vai embora. Beleza, Senhor, vamos lá, não é? Homem de Deus, vamos lá, Senhor, vamos estar lá. Mas o texto está dizendo para nós: homem de Deus, foge dessas outras coisas. Você pode ter tudo, desfrutar de tudo que Deus te der, mas a sua visão tem que estar no céu. O seu coração tem que estar no céu, o seu tesouro tem que ser do céu, o seu alvo tem que ser o céu, e o seu propósito tem que ser o propósito de Deus. Aí se funde o propósito do homem com o de Deus, e esse homem será um homem de Deus. Isso é ser um homem de Deus. Então o seu propósito agora é salvar a alma, é povoar o céu, é encher o céu. Mas espera lá, para ser um homem de Deus, tem que ter algo especial. Qual é o caráter, o perfil de um homem de Deus? O que um homem de Deus precisa? A primeira coisa é se entregar realmente a Deus. Olha, Deus vai promover uma guerra, estou dentro. Deus vai promover uma festa, estou dentro. Ó, Deus vai levar para uma batalha, estou dentro. Ó, Deus vai levar para alto mar, estou lá. O homem de Deus, se Deus vai levar, eu estou lá, não é? Hoje nós temos muito aquela visão assim, ó: o que me favorece, o que me é favorável, o que eu mais gosto. E eu entendi desde criança que o que eu queria realmente de Deus era isso: olha, Deus vai para a guerra hoje, então eu vou com Ele. Você fala assim: Deus vai morrer hoje, então eu vou morrer com Ele. Deus hoje vai ficar o dia todo sem comer, então eu vou ficar com Ele. Deus hoje não tem nada de bom para dar para ninguém, então eu vou ficar com Ele, porque eu sou dele, eu sou dele, e Ele está em mim. Eu não posso mais ser separado dele, eu não posso mais viver sem Ele, e onde Ele estiver eu estarei lá, porque eu sou dele. Homens que têm isso no coração. Mas vamos entrar aí, o caráter, o perfil desses homens. O apóstolo Paulo começa a descrever nesse versículo aí as coisas que esse homem precisava ter. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas que eu falei e segue outras. E ele disse para a gente seguir o quê? Em primeiro ele disse: segue a justiça. O homem de Deus precisa ser justo. O homem de Deus precisa trabalhar o seu caráter para ser justo, senão Deus não poderá estar nele, senão Deus não poderá mover na vida dele, não é? Porque o saco de laranja tem que trazer laranja. Se ele trouxer batata, ele não é saco de laranja. E o homem de Deus, ele tem que trazer algo de Deus dentro de si, para o mundo olhar para você e dizer assim: olha, é um homem de Deus. Eles têm que olhar para você e ver em você a essência de Deus, algo que condiz com Deus dentro da nossa vida. Então, irmãos, a primeira coisa aí que precisa estar no temperamento, ou seja, no perfil desse homem, no caráter desse homem, é a justiça. Que os outros vejam em nós a justiça. Mateus capítulo 5, versículo 20, o Senhor Jesus afirma que se a nossa justiça não exceder, não for além da justiça dos escribas e fariseus, nós não vamos entrar, nós não vamos ver o reino de Deus. Que justiça é essa? É diferente de ser justiceiro. O justiceiro é aquela pessoa que vive para cobrar justiça, para exigir justiça. Ele exige justiça do irmão, do porteiro, do pastor, da cozinheira, de quem serve a comida, de quem serve o café. Ele exige justiça. Você deu 2 biscoitos para aquele, por que para mim deu um só? Para ele você deu o mais gostoso, por que para mim não? Olha, é assim, assim. Esse é o justiceiro. Ele vive olhando e cobrando justiça. Olha, aquele irmão ali sentou no banco da frente, por que o outro sentou no de trás? Eu não vou para a igreja mais não, porque papá. É o justiceiro. Aquelas pessoas que levaram uma mulher adúltera para ser apedrejada diante de Jesus, eram justiceiros. Viviam caçando justiça, mas quando olhava para eles, não se achava justiça. Tá? Quando olhava para eles, não via essa justiça. E o cristão, ele precisa produzir justiça e não cobrar justiça. É diferente.
tá? Essa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus cobravam. Servo de Deus produz, servo de Deus mostra, servo de Deus traz, servo de Deus apresenta, frutifica. O servo de Deus, ele faz justiça, ele é justo, ele é correto com as coisas, ele faz o que é certo. Agora, aquele que não é servo de Deus, aquele que não traz Deus dentro de si, às vezes ele traz uma teoria e olha para o irmão aqui e fala: você tem que ser assim, senão você não é de Deus. Você tem que ser assim, senão você não é de Deus. Mas o dia que nós aprendemos que se eu produzir justiça, isso vai espalhar, isso vai gerar, isso vai contagiar, isso vai revelar Deus. Basta que eu seja justo. Se nós fôssemos pegar agora, mas vai tomar muito tempo, quantas pessoas na Bíblia foram servos de Deus justos, temente a Deus, que traziam dentro de si essa justiça, a justiça de Cristo, baseada no amor de Deus, na graça de Deus, na presença de Deus. Uma vez, por exemplo, eu vi alguém que disse que não ia servir a Deus, porque estava na igreja e tinha uma pessoa na igreja passando necessidade, e ninguém ajudou aquela pessoa. Aí quando ele me cobrou isso, eu disse para ele: inclusive você estava lá, viu e não fez. Aí disse: eu não vou mais, porque ninguém na igreja fez nada, a pessoa estava lá necessitada, eu vi. Pera lá, você que viu não fez nada. Você viu o seu irmão lá tropeçando, caindo, não pegou, ele ajudou e cobrou a justiça de todo mundo. Não é o homem de Deus. O homem de Deus produz, gera, é justo. Irmãos, vamos ser pessoas justas, de confiança, que o mundo vai ver Deus em nós. Ele vai falar: homens de Deus, homens de Deus. Vamos ser justos, vamos produzir justiça na nossa vida. Produzir justiça. Você viu algo que é do outro, pega, leva lá. Deus está precisando de homens assim: ó, isso aqui é seu, isso aqui é do fulano, isso aqui é do outro. Homens corretos, homens justos na sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde você vive, onde você estuda. O homem, quando ele é justiceiro, ele nunca vê a punição dele, ele não aceita ela. Agora o homem, quando ele é justo, você diz para ele: Senhor, você está errado. Ele diz: Senhor, é verdade, estou errado. Aí você guarda, te para lá na rua e diz assim: vou fazer a multa para você, Ravani. Sou, mas por quê? Eu sou um cara gente boa, eu sou da igreja. Rapaz, mas você não pode fazer isso comigo. Espera lá, por que ele não pode? Tu estava errado. Vamos ser justos. Olha, na igreja tem um irmão que é militar, e logo que ele se converteu, lá na igreja, pastor para aqui, é mais bom ter novo convertido, irmão. Não tem nada melhor. Quando era novo convertido, oh, coisa gloriosa, né? Oh, tá. Aí um dia eu viro de carro à esquina, tá ele numa blitz. E ele ficou todo constrangido e não sabia o que fazia, se baixava o cap, se olhava para o outro lado, porque o pastor estava na blitz. Graças a Deus não tinha nada errado. E eu fiquei olhando o comportamento dele, pois ele deu um jeito e deixou eu passar e não mandou eu parar. Aí eu cheguei na igreja e chamei ele, disse: irmão, vem cá, deixa eu conversar com você. Quando o pastor cai na blitz, o que você faz? Ele falou: pastor, o senhor viu, né? Eu não sabia o que fazer. Falei: quando o pastor cair na blitz, você para ele. Pastor, mas se tiver alguma coisa errada, eu falei: você multa ele. Aí o pastor disse: multa ele, porque está errado. É justo, é correto. Às vezes somos crentes, servos de Deus. O soldado lá, o militar, nos para, nos faz uma multa e nós xingamos ele. Puxa, que falta de consideração comigo. É justo, meu irmão, é justo. Um dia me multou. Eu estava errado. Eu tinha esquecido uma regrinha do trânsito e cometi um erro. A verdade mesmo, eu tinha esquecido a regrinha. Eu fui carregar algo numa caminhonete, esqueci que não podia sobrar para trás.
pus lá e saí. E ele me multou. A hora que terminou de multar, veio um outro superior, conhecido. Ô pastor, o que é isso? Pelo amor de Deus, me dá aí que eu vou tirar essa multa. Eu disse, eu vou pagar ela, porque nunca mais eu vou esquecer isso. Eu preciso pagá-la. Ele estava certo, ele estava trabalhando, e eu estava errado. Homem justo, Deus precisa de homem justo, homens corretos com as coisas, homens certos, diante da família, diante do povo, diante da igreja, diante da cidade, diante das pessoas. Hoje nós estamos vivendo a sociedade, eu não estou falando isso de vocês não, falando em geral. Irmãos, hoje nós estamos numa sociedade que se essa criança falar, vou lá para casa do pastor Denis, vamos brincar com o filho dele, o pai dele vai falar, será? Não, meu filho, eu não sei como é que é lá. Uma criança lá. Hoje nós temos, infelizmente, que viver assim, mas nós precisamos ser pessoas de Deus. Irmão, seu filho ficou comigo, eu vou defender ele como se ele fosse o meu filho. É justo. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa de Deus. Pastor, mas isso não está dentro de mim, o que é que eu faço? Eu sou diferente, eu sou ruim, irmão. Cai de joelho. Ao invés de você buscar Deus, me dá carro, me dá casa, me dá um cargo da igreja, cai de joelho, vai para a salinha do pastor e fala, pastor, ora por mim. Tinha um irmão muito simples lá em Lagoa Formosa, e ele estava oprimido, na verdade, e ele não sabia chegar e falar, pastor, expulsa esse demônio da minha vida. Ele chegou e falou, pastor, me repreende aqui, pastor, porque eu estou desse jeito, me repreende, pastor. Então, às vezes, irmãos, a gente precisa entender que Deus quer estar em nós, antes da gente conquistar as coisas para nós. Deus quer estar na nossa vida, e para Ele estar na nossa vida, nós temos que ter esse perfil de homem justo, de homem correto, tá? Não ser justiceiro, senão nós vamos matar muita gente por aí, sair matando os outros, em nome da justiça, quando Deus espera que eu produza justiça, que eu seja justo como Jesus. Jesus não condenou a mulher, mas Jesus para ela, vai filha, não faz isso mais não, isso não é correto o que você está fazendo não, amém? Ser justo, ser piedoso. Você pode seguir no texto aí que está nessa ordem. Segue a justiça, a piedade. O que é essa piedade aí? Alguém que tem compaixão dos outros, falando em palavras bem simples. Alguém que se compadece do outro. Irmão, servo de Deus, os homens que traz Deus em si, ele olha para o outro e ele tem compaixão. Irmão, você está chorando, eu posso tirar essa lágrima do seu rosto, eu posso te ajudar. Ah, mas ele é mau, ele é ruim, e que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso aliviar seu sofrimento, eu posso ser bênção para você agora. Homens que têm compaixão, e nós estamos numa sociedade hoje, que ela nos ensina a não ter compaixão nem dos nossos filhos, nem da nossa família, nem das pessoas que estão mais perto de nós. Homens sem compaixão, homens sem piedade, homens que dentro de si são frios, gelados, homens que o seu coração é endurecido, homens que vê o outro chorando e diz, beleza, ele merece, assim mesmo. Homens que o seu coração não traz Deus, traz uma natureza humana, carnal, natural. Nós precisamos orar, Jesus, entra aqui, me transforma. Irmãos, na verdade nós homens precisamos prostrar sobre o nosso rosto e falar, Deus, toma minha vida, para que o mundo olhe para mim e diga, lá o homem de Deus, lá o homem que traz Deus na vida dele, lá o homem que serve a Deus, e nós vamos ver coisas tremendas de Deus. Homens piedosos, seja uma pessoa benevolente, benigno, clemente, bondoso, crente, né? Isso aqui eu coloquei de propósito, benigno, bondoso, clemente, crente, irmãos, é isso. Crente é alguém que viu o outro lá caído na rua, posso ajudar você? Posso levantar? Porque ele tem dentro dele o desejo de fazer isso. Isso é homem de Deus.
Homem que tem Deus, homem cheio de Deus, homem de Deus, igual o saco de laranja, saco cheio de laranja. Esse é o que para em pé. Muitas vezes o homem não para em pé diante de Deus, porque ele está vazio de Deus. Ele ouviu Deus, ele conhece Deus, mas ele está vazio de Deus, aí ele não para em pé. A essência de Deus dentro do coração do homem, o perfil desse homem, precisa ser para Deus. Crente, generoso, humano, misericordioso. Deixa eu falar uma coisa. Você sente aquela compaixão quando você vê seus filhos passando uma dificuldade? Sua esposa, você vê sua esposa lavando louça assim, até trocar o pé assim de um lado, do outro, espichar as costas. O que você sente? O que você sente? O que você sente quando você chega na casa de alguém e você vê que ele está comendo aquela comidinha assim que parece que não é bem o que ele desejava comer, mas é o que ele tem? O que você sente? Como crente, você é crente. Pera lá, eu sou crente. Eu sou crente. Deus já me deu cada lição na vida, não dá tempo de contar todas. Uma vez eu tive que aceitar 30 centavos de doação de um mendigo. Eu estava bem vestido, dentro de um carro bom, bem calçado, numa cidade longe, e eu precisava de 30 centavos. E eu cacei dentro daquele carro, porque todo carro tem umas moedinhas perdidas. E eu revirei aquele carro, eu cacei 30 centavos, e eu não tinha 30 centavos. E eu debrucei no volante e comecei a falar assim: meu Deus, o que eu faço? Eu perdi o dia, perdi a viagem, porque faltou 30 centavos. Sabe esses órgãos públicos que não perdoa nada? 10 centavos, não tem, então você volta outro dia. E eu estou lá orando e de repente bate um mendigo lá no vidro. Moço, você me dá uma ajuda? Eu falei: moço, você não sabe o que eu estou fazendo, eu estou aqui debruçado porque eu precisava de 30 centavos. Moço, eu tenho. Toma R$1. Eu disse: não, moço, eu não vou aceitar. Ele disse: moço, você aceita, porque quem me deu para servir para mim e para qualquer pessoa. E eu relutei. Eu disse: tá bom, moço, mas eu aceito só os 30 centavos. Vamos trocar e vamos pegar só 30 centavos. Parece uma história comum, mas dentro de mim, irmãos, isso me arrebentou. Porque eu era daquelas pessoas que não gostava de incomodar ninguém, aceitar a favor de ninguém, incomodar ninguém, eu mesmo resolver minhas coisas, e eu era eu, mas Deus estava me ensinando que eu precisava mudar. Homens de Deus, generoso, bondoso, que sente as coisas, homem de Deus que tem bondade dentro dele, bondade na vida dele, tá? Homem de Deus precisa ter isso. Pastor, eu não tenho. Vamos começar a orar, irmãos, vamos começar a orar. Porque se nós tivermos isso, vai ter homem nas ruas aí que vai falar: eu preciso do que você tem, eu preciso ser assim, eu preciso viver isso, eu preciso ver essas coisas. Mas vamos em frente. O homem de Deus precisa ter fé. Ele diz: segue a justiça, a piedade, a fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. O justo vive da fé. O justo, irmãos, não se baseia no dinheiro que ele tem, na posição que ele tem, no que ele galgou, no que ele conquistou. Ele vive da fé, ele crê que Deus é com ele, e ele vive da fé. Deus fala com Abraão: sai daí, vai para outro lugar. Ele não falou: Deus, mas isso é ruim demais para mim, ué. Lá eu vou viver de quê? Quanto que eu vou ganhar? Deus, como é que eu vou sustentar minha casa? Ele falou: eu vou. Ele vive da fé. A Bíblia diz mais: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É impossível. O homem de Deus tem que ter fé. Ele precisa realmente de fé. Eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, mas isso tem que estar dentro dele. Deve ser um padrão de vida dele, fé. Você não consegue, Deus proverá. Você não pode, Deus proverá. Homens de Deus, irmãos, ele faz plano, é em Deus, é pela fé. Homens de Deus não fica estudando como é que vai dar o tombo no outro para poder ter um dinheiro. Quem que ele vai passar para trás?
Por que ele vai vender mais caro? Homem de Deus, irmãos, ele tem fé, ele ora. É uma característica dele, é o perfil dele. Se você chega para ele e diz assim: olha, o mundo vai desabar, o mundo vai pegar fogo, ele disse: Deus cuidará de mim, Deus proverá em minha vida, Deus será o meu sustento, Deus será a minha força. O homem de Deus, ele crê, ele exerce a fé, essa confiança no Senhor. O homem de Deus não tem que estar por cima sempre, ele tem que acreditar sempre em Deus, por cima ou por baixo, lá ou cá, o meu Deus é Deus sobre a minha vida. Isso é o homem de Deus. Além de fé, ele precisa ter amor, caridade. É diferente de gostar dos bons, irmãos. O grupinho que eu gosto, que gosta das mesmas coisas, o grupinho da academia, da pesca, do futebol, de não sei o que, é diferente. Ele precisa ter aquele amor, caridade dentro da vida dele. Amor, irmãos, é totalmente diferente, né? Ao ponto de você se importar com o fraco, se importar com aquele que está ficando para trás. É muito bom você pegar o grupinho da frente e ir com ele. Isso é bom. Há poucos dias os jovens lá da igreja disseram assim: vamos fazer uma pedalada. Eles gostam muito da bicicleta. Pegaram as bicicletas, todo mundo, e fez um grupo, e foram uma estrada de roça, e chovendo, e todo mundo na bicicleta, e barro, e chegou lá numa fazenda bem longe, onde moram uns irmãos, fizeram lá um almoço, fizeram um culto, e pegaram as bicicletas para voltar para casa. Mas quando eles pegaram a bicicleta para voltar para casa, tem aquele grupo dos mais fracos, que não aguenta o pique, e o grupo dos mais fracos começaram a ficar, e os mais fortes pegaram na frente, e foram embora, e chegaram em casa com 45 minutos, e entre eles estava o meu filho. Ele chegou: papai, nós viemos, estava na frente. Eu disse: meu filho, vocês vieram na frente? Viemos. Pois é, meu filho, você acha que foi certo? Você acha que foi legal? Diz que a pedalada era para unir o grupo. Aí, porque eles são mais fracos, vocês deixam eles e vêm embora na frente. E se algum deles não conseguir chegar, quem vai ajudar? E se algum deles quebrar a bicicleta, se algum deles cair e machucar, vocês não estão lá para socorrer. Então esse amor, irmão, você vê aquele irmão que fica para trás, e você fala: eu vou gastar meu tempo, mas eu vou ajudar ele, eu vou levar ele. Mas ele dá problema, ele fica para trás, mas eu vou levar ele comigo. Você se importar com aquele que é simples. Me permitam falar isso, na igreja às vezes existe aquela pessoa que entende um pouco menos, e muitas vezes ela fica encostada, porque não, a mente dele é meio fechada. Não vamos levar ele para comer pastel hoje não vamos levar ele para sair hoje não, por quê? Porque ele Você se importar com ele, falar: Deus o amou, vem cá, meu irmão, porque eu sou de Deus, e Deus é Deus de homens. Você é alma, você é gente, e Deus é Deus de gente, é Deus de pessoas. E eu amo você, eu importo com você. Não é? Sabe aquele cara do papo ruim? Essa história de papo ruim, não tem alguém marcado que é papo ruim, não é só porque às vezes não combina os gostos, né? Então aquele cara é do papo ruim, mas espera lá, você importa com ele. Se ele não estiver presente, você se importa em saber o que aconteceu com ele, por que ele está triste, por que ele está chorando, por que ele vai mal, o que está acontecendo. Você quer ver uma coisa? A gente gasta um tempinho, mas tem história que tem que falar. Abraão e Ló foram juntos para a terra que Deus havia prometido. Chegou lá, o que aconteceu com Abraão e Ló? Houve um desentendimento entre os empregados de um e do outro, e Abraão era um cara tão justo, que ele vira para Ló e diz assim: olha, vamos partir, não dá para a gente ir junto, vamos separar, mas vamos separar de um jeito cristão, de um jeito de Deus. Eu vou te fazer uma proposta, escolhe o lado que você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Ô irmão, o cara quando é de Deus, acertar negócio com ele é uma beleza. Até brigar com ele é bom quando ele é de Deus. Sabia disso? Até brigar com o cara de Deus é bom.
Porque o cara de Deus também enfrenta os problemas, mas até a briga dele é boa. Aí Ló escolhe, disse, eu vou para cá, para que é mais bonito, é melhor, a terra é boa, eu vou para aqui. E foi para Sodoma e Gomorra. Aí Abraão ouve, opa, passaram por lá, saquearam Ló, levaram ele cativo. O amor, ó, o que Abraão fez? Armou o seu povo, os seus homens, e foi lá resgatar ele. Foi lá e resgatou ele. Aí quando Deus vem e fala assim, vou destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Joelho no chão, Deus, e se lá tiver tantos, Deus, 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 Deus. O homem de Deus tem um perfil diferente, tá? Ele tem esse perfil de pessoa amorosa, de pessoa que ama, aquele que tem um problema, que tem uma dificuldade, que... A primeira coisa para a gente pregar o evangelho é você amar, você querer ver Deus fazer algo na vida do outro. Esse é o perfil dos homens de Deus. Sabe aquele que não exige nada em troca? Sabe esse que não precisa me dar nada, meu filho? Ama a pessoa sem esperar nada em troca. O amor de Deus na vida dos homens de Deus. Vamos mais. O homem de Deus precisa de uma outra coisa, que é tremenda também, paciência. Ele diz aí no versículo, segue a paciência. Hebreus capítulo 10, versículo 36, a Bíblia diz assim, porque necessitais de paciência. E aí eu pensei em outra coisa, se Deus falou que você precisa de paciência, é porque tu vai passar perrengue, é porque você vai ter situação que a coisa vai ferver, senão eu não ia falar que você precisa de paciência. Você precisa de paciência porque a igreja é uma coisa que dá trabalho. Você precisa de paciência porque ganhar alma para Deus é uma coisa que dá trabalho. Você precisa de paciência porque suportar as lutas servindo a Deus não é fácil. Você precisa de paciência porque às vezes nós temos que esperar em Deus. Quem aqui é ansioso como eu? Mais o irmão Flávio conversando e falando das nossas ansiedades, né? Irmãos, e quando Deus fala assim, você tem que esperar. Deus, eu quero terminar esta igreja. E Deus fala, você vai terminar, mas você tem que esperar. Não é? Deus, será que aqui tem muitos rapazes aí solteiros? Deus, eu quero casar. E Deus fala, beleza, você vai casar, mas você tem que esperar. Espera com paciência no Senhor. E a palavra está dizendo, segue a paciência. Você vai precisar de paciência. Muita gente acha que ser homem de Deus é não ter problema. Ser homem de Deus é não ter que enfrentar o diabo. Ser homem de Deus é não ter que esperar as coisas. Eu falo e Deus opera. Eu penso e Deus já está fazendo. Ser homem de Deus, irmãos, você tem que ter paciência. Porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus espera, Deus tem tempo certo, Deus tem as coisas certas, na hora certa, no lugar certo, e a palavra diz que você tem que seguir a paciência. E será que nós temos isso? Você tem tido paciência para perseverar em Deus? É um dos pontos mais críticos. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, não vou ser mais crente? Por quê? Porque eu não aguento isso, as coisas não acontecem. Pastor, eu não aguento ver essa situação, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais servir a Deus. Irmão, você tem paciência com o que deu errado, você tem paciência com as coisas que não aconteceram, você tem paciência com o dom que você pediu e não alcançou, com a bênção que você buscou e não recebeu, você tem paciência com a resposta que Deus não te deu, você tem paciência com as pessoas, você tem paciência com você mesmo, você tem paciência de aprender as coisas, você tem paciência de orar, você tem paciência de estudar a Bíblia, você tem paciência de perseverar em Deus. Eu já estou lá nos 35 anos de crente, servindo a Deus. Paciência é virtude de homens de Deus. É característica de homens de Deus, porque homens de Deus vivem e passam situações que a palavra diz, você necessita de paciência, você precisa ter paciência.
Igreja, irmãos, homens, nós vamos terminar esse congresso e vamos embora, mas que você leve isso na sua vida, chegue na sua igreja, ou se você é daqui, você precisa ter paciência. Eu já fui um homem sem paciência, não tinha paciência com as crianças, não tinha paciência com as pessoas, não tinha paciência com nada. Aprender a ter paciência, Deus sabe esperar. Inclusive Deus sabe esperar você, Deus sabe esperar eu. Homens que trazem no seu caráter, no seu temperamento ou na sua personalidade essa impaciência na obra de Deus, no reino de Deus, com as pessoas, com tudo. Você já viu aquele cara que, se ele está no carro e ele vê um outro lá na frente, assim, a 5 quilômetros de distância, naquela reta assim, ele dá uma fadiga que ele só sossega depois que ele ultrapassar o cara. Se o cara vai a 120, ele vai a 140, porque ele tem uma ânsia de ultrapassar o outro. Homem sem paciência. E a virtude do homem de Deus precisa passar pela paciência. Aí o mundo vai olhar para nós e vai falar: homens de Deus, homens de Deus. Então essas coisinhas, depois da paciência, nós temos a mansidão. Os mansos herdarão a terra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprender do Senhor a ser manso. Homem de Deus, irmãos, manso. Saber usar essa mansidão, viver essa mansidão, aprender ela de Deus, buscar ela de Deus. Porque aí nós vamos continuar no próximo ano esse congresso, né? Deus de homens e homens de Deus, e nós vamos falar realmente: Deus está em mim e eu nele, Deus em mim e eu nele, Deus em mim e eu nele, todo dia vivendo isso com paciência, até os 100 anos de idade, se Jesus me der. Deus em mim e eu nele, Deus em mim e eu nele. E você vai ver as pessoas dizer assim: olha, você é um homem de Deus, você é diferente, Deus está na sua vida, Deus está na sua casa, Deus está em você, porque você é diferente, você tem características de um homem de Deus, você tem caráter de um homem de Deus, de pessoas de Deus. Então, irmãos, que o Senhor Deus, através do seu Espírito, nos leve a essa fusão de propósitos. Os seus propósitos sejam os de Deus, e os de Deus estejam em você e em mim. Que eu hoje possa sair daqui desse congresso edificado, e sabendo que Deus não olhou para nós e disse: vocês estão aí, que fiquem aí, como às vezes nós fazemos. Deus olhou para mim e para você e falou: eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu e o Senhor e eu. Esse é o grande propósito de Deus para nós, irmãos. Eu não sei onde você vai estar. Eu não sei se lá em cima, eu não sei se precisando de uma ajuda, eu não sei se ajudando ou sendo ajudado, mas você será sempre o homem de Deus, que traz Deus e que leva Deus, que vive em Deus e que Deus vive em você. Deus age em você e você age em Deus. Que o Senhor Deus possa estar edificando todos nós agora. Nós vamos terminar, vamos concluir, e eu gostaria de concluir nós orando. Porque talvez nesse congresso você realmente percebeu, você falou assim: olha, Deus está querendo fazer algo em mim, em minha vida. Eu preciso de algo de Deus em mim, porque eu ainda não sou esse homem. E isso pode começar agora, isso pode começar hoje. Você pode chegar em casa, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua esposa, seus filhos vão falar: ele veio diferente, porque ele trouxe umas coisas diferentes dentro dele, dentro da vida dele. São 6 características do perfil aí do homem de Deus: justo, piedoso, fé, amor, paciência e mansidão. Que isso esteja em nós, amém? Vamos ficar de pé.
Que isso esteja em nós, irmãos. Pode dar uma espichadinha no corpo, eu sei que você deve estar cansado, o corpo está, não é? Às vezes eu me contenho quando prego, porque aquilo que eu falo em Deus é a verdade do que acontece comigo. Às vezes eu me emociono muito, às vezes eu choro. Mas eu gostaria de orar com você agora. E o propósito não é nós falarmos palavras bonitas para Deus. É nós falarmos para Deus agora, se eu sou realmente de Deus, se Ele realmente está em mim. A minha maior preocupação não é impressionar vocês. A minha maior preocupação é: será que eles estão vendo Deus em mim? Será que Deus está se movendo em mim? E eu quero te convidar para você falar para Deus agora. Deus, quem sou eu? Como é que as pessoas me conhecem? Como é que a minha família me conhece? Será que eles me conhecem por ser eu o cara assim, assim, assim? Como eu sou conhecido? E vamos falar para Ele como é que eu quero sair daqui, qual é meu alvo. Vamos orar? Então você pode fechar os olhos, esqueça tudo por um instante, eu e Deus, Deus e eu. Senhor meu Deus, eu levanto minha voz junto a estes homens aqui, e o meu pedido ao Senhor, Pai, é que o Senhor mova dentro de todos nós. Senhor, e se dentro de nós há algo que nos impede, nos amarra, nos prende, não deixando que o Senhor se mova totalmente em nossa vida, nós queremos ser libertos, transformados, restaurados, queremos ter o nosso coração cheio da sua glória, da sua presença. Nós queremos que o Espírito do Senhor envolva a nossa alma e a nossa vida, Pai. Senhor, toca o nosso coração, toca a nossa personalidade, toca o nosso ser, Senhor, e nos levanta na presença do Senhor. Faz-nos ser homens diferentes, faz-nos ser homens de Deus, faz-nos ser homens cheios do Senhor, cheios da sua glória, pois esse é o desejo do Senhor. Meu Deus, esse é o desejo do teu coração, Pai. E eu creio que o Senhor pode fazer isso em nós agora, naquilo que não conseguimos, naquilo que falhamos, naquilo que fraquejamos. Senhor, nos cobre com a graça e nos reveste totalmente de Ti, Senhor. Abençoa-nos agora, para que nós possamos voltar para casa, Senhor, tomados por Sua glória, tomados por Sua presença, e com uma vida diferente, com um propósito de vida diferente, com um propósito de vida como o propósito do Senhor. Meu Deus, nós queremos nos unir ao Senhor, num só propósito, para estar em Ti verdadeiramente, em nome de Jesus. Oh meu Pai, até que realmente o Senhor, meu Deus, não se constranja de ser o nosso Deus. Oh papai, que o Senhor não se constranja quando alguém disser o meu nome, pronunciar o meu nome. Senhor, que eu possa viver de tal maneira que não haja constrangimento, Senhor, quando alguém disser que eu sirvo ao Senhor, que eu sou do Senhor, mas que o Senhor possa alegrar, que o Senhor possa sentir prazer em ouvir o meu nome como filho, como servo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Toma estes homens para o Senhor, Pai, toma eles para Ti, eu os abençoo em nome de Jesus, eu ministro sobre eles agora em nome de Jesus. Senhor, envolve eles com poder e glória,
Envolve eles com unção, Deus. Oh, Pai, eu sei que eles querem mais de Ti, mais do Senhor, mais da Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, glorificar o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus continue falando com os irmãos. Deus os abençoe pela paciência de estar conosco, de nos ouvir e de juntos recebermos a palavra do Senhor. Muito obrigado.